Outra ferramenta aqui, outra ferramenta muito importante é a nossa fonte, beleza? A nossa fonte. Fonte de bancada, galera. Nossa fonte de bancada é uma outra ferramenta muito importante para que a gente possa. Errei aqui, não foi? Então, a fonte de bancada é uma outra ferramenta que está que para você que quer estudar eletrônica aplicada para smartphone, você vai precisar ter uma fonte boa, certo? Você vai precisar ter uma fonte boa na sua bancada. E aí, Gemerson, eu não tenho como comprar uma fonte de 4 dígitos. Cara, quando comecei, eu também não tinha condições de comprar uma fonte de 4 dígitos, uma fonte que regulasse a 100 mA. E aí, o que eu fiz? Eu construí uma fonte, né, baseado no que eu tinha visto lá na internet. E muitas pessoas eu vejo fazendo isso. Então, se você não tem, por exemplo, condições de comprar uma fonte, se está fora da tua realidade agora, como um técnico iniciante, de repente você não tem capital para comprar uma fonte de qualidade. Aí você vai recorrer a quem? Aquelas fontezinhas pequenininhas da Yachun, né? 1502, aquelas fontezinhas da AIDA, que é 1502, ou outras fontes aí que são 1502. O que é 1502? 1502, galera, significa que é 15 volts e 2 amperes, certo? Então, quando eu digo 15 volts e 2 amperes, é exatamente a característica da fonte, certo? Você que trabalha com celular, você pode ter uma fonte que regula a 15 volts? Pode. Deixa eu apagar isso aqui, que esse 15 ficou horrível, né? 15 volts. Você pode ter uma fonte que regula a 15 volts? Você pode. Beleza? Você pode. 15 volts você pode. Só que o que não pode é você trabalhar com uma fonte que ela tenha 2 amperes. Por que, Gêmeos? Por que eu não pode? Você até pode, certo? Só que você vai ficar o quê? Você vai ficar limitado. Por que você vai ficar limitado, então? Você vai ficar limitado porque uma fonte de 2 amperes vai ter curtos circuitos, por exemplo, que você não vai conseguir achá-lo, certo? Então, são muitos os problemas que você encontra dia a dia, onde você vai pegar curtos que a 2 amperes ele não aquece. Como assim, Gemerson? Eu estou começando agora e eu não estou conseguindo compreender bem essa questão aí de ter uma fonte de 2 amperes para poder pegar alguns curtos. Vamos lá. A gente pega, pessoal, curtos circuitos, certo? Curtos-circuitos. A gente pega curto-circuito aonde esses curtos, quando você injeta uma tensão nele, com a fonte, né? Você vai pegar a sua fonte, você vai injetar numa linha que os componentes estão em curto. Então, vamos supor que eu tenho aqui um capacitor, 2 capacitor, 3, 4. Tem uma linha aqui que está cheia de capacitor, né? Ligado aqui ao GND e aqui na linha positiva. Beleza? O que acontece? Você vai ter que pegar a sua fonte, colocar no GND da placa, aquela ponteira preta vai ter que ser no GND, certo? Então você vai ligar aqui no GND, a sua ponteira preta, e a sua ponteira vermelha você vai ligar, vai injetar na linha que está em curto. Por quê? Porque todos esses capacitores aqui, ó,
vão bipar, certo? Vai apresentar o bip aí com o seu multímetro quando você medir uma linha que está com curto-circuito. É claro que eu estou explicando isso aqui de forma bem básica, né? E aí, para você saber qual desses capacitores, né, estão aqui em curto-circuito, você vai precisar injetar uma tensão nessa linha para saber qual desses componentes vai aquecer, ou seja, ele vai se manifestar. E você vai utilizar o breu, você pode utilizar o fluxo, você pode utilizar álcool isopropílico, e aí você vai colocar a placa lá no microscópio, né, injetar uma tensão aqui na linha e vai ver qual desses componentes aqui ele vai aquecer. Só que tem alguns capacitores, alguns componentes na placa, que você injetando até 2 amperes, ele não vai apresentar aquecimento nenhum. Certo? Ele não vai apresentar nenhum tipo de aquecimento. Logo, quando não se apresenta nenhum tipo de aquecimento na placa, você vai simplesmente achar que o curto ele não está aquecendo e que você é que não está sabendo conseguir pegar aquele curto. Aí você vai ficar procurando na internet como encontrar um curto-circuito que não aquece. Cara, todo curto-circuito ele tende a aquecer. O que não aquece é fuga. Fuga de corrente, dependendo do consumo que o componente está consumindo, ele não vai aquecer. Mas curto-circuito, a única coisa que impede dele aquecer é a limitação da corrente elétrica que você está colocando para ele, certo? Se você tem uma fonte de 5 amperes, se você tem uma fonte de 5 amperes, essa fonte de 5 amperes provavelmente vai conseguir pegar esse curto que não está aquecendo a 2 amperes, certo? Então, você vai pegar a sua fonte, vai colocar essa fonte para 3 amperes, vai injetar de novo. Não aqueceu? Coloca em 4 amperes. Não aqueceu? 5 amperes. 5 amperes, pessoal, é uma corrente muito alta e 99% dos componentes que estão na placa de um smartphone vai aquecer com 5 amperes. Então, não precisa você ter um short killer para encontrar um curto-circuito, para destruir um curto-circuito na placa, certo? Com a sua fontezinha aí de 32 volts, 5 amperes, seja da FR, seja da AIDA, seja da Yashun, seja da Ikari, não importa a marca. Desde que ela tenha 5 amperes, você consegue pegar praticamente todos os curtos-circuitos na placa. Então, você já consegue resolver um problema. Pô, todo curto-circuito, eu com a fonte de 5 amperes consigo achar. Não preciso de short killer, por exemplo, para resolver. É claro, a gente poderia entrar numa discussão mais à frente, né? O short killer ajuda em certas situações e tal, mas é assunto para uma outra aula, certo? Teria que parar aqui para explicar a questão do short killer e tudo mais. Mas, com a sua fonte bancada aí, em relação a curto-circuito, você consegue resolver tendo uma fonte na sua bancada de 5 amperes. Então, vamos lá. O camarada começou agora a procurar comprar uma fonte de bancada e procurar comprar um multímetro de qualidade. São as duas ferramentas que ele tem que buscar primeiro. Tem que comprar um microscópio? Cara, isso depois. Câmera térmica? Depois. Ferro de solda do melhor que tem? Depois. Certo? Vai se virando com o ferrinho de solda aí da Ikari, de 40 watts. Vai se virando com a lupa aí por enquanto, mas compra primeiramente uma fonte de bancada, certo? De qualidade, pelo amor de Deus, e compra um multímetro também de qualidade. Hoje, galera, tá muito mais fácil você comprar uma fonte de qualidade do que na época que eu comecei, por exemplo. Na época que eu comecei, a gente só tinha duas opções, ou Ikari ou FR, e as fontes eram 700, 800, 900 reais. Beleza? Hoje você entra no AliExpress, você encontra fontes boas de 5 amperes, até mais de 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, com praticamente aí um valor de 350, 400 reais. É claro que hoje tem a taxa e tal, tudo mais, né? Mas ainda teve uma época aí que não tinha, então estava muito barato. Mas você pode comprar aqui no Brasil, por exemplo, vai comprar aí em torno de 500, 600 reais, mas você consegue comprar fontes aí de bancada no valor aí acessível, certo? É um pouco mais caro do que o multímetro, mas você consegue comprar, certo, pessoal? Então, outra ferramenta muito importante na bancada seria a fonte, certo? A fonte seria a ferramenta que você deveria ter
aqui para análise, certo? A fonte não é só um equipamento aonde você vai utilizá-la para alimentar uma placa de smartphone, não. A gente está falando sobre ferramentas de análise. É importante que vocês entendam que multímetro não é para medir tensão de bateria, certo? Você pode medir tensão de bateria com o seu multímetro, mas não é só para isso. E fonte de bancada não é só para ligar celular. Beleza? Então, na fonte de bancada, o que a gente pode fazer com a fonte de bancada? Pessoal, vamos lá. Eu estou aqui sem rede. Só um exemplo aqui, um exemplo bobo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que eu estou sem rede no aparelho, certo? Estou com o celular que ele não está com rede. Aí, de repente, eu tenho o PMIC, que é o CI, que gerencia a tensão. É a partir do PMIC que vários componentes da placa vai ser alimentado, certo? Aí vamos supor que o meu CI de rede aqui, o meu CI de RF, né, o WTR, por exemplo, ele é um componente que ele precisa estar sendo alimentado pelo PMIC para ele funcionar, certo? E aí o PMIC, eu vou fazer uma medição lá e eu encontro uma tensão falhando. Uma tensão, vamos supor, de 1,8 volts. O que eu posso fazer para, por exemplo, para ter a certeza de que meu WTR está falhando por conta dessa alimentação do PMIC? Eu posso pegar minha fonte de bancada, colocar a minha fonte em 1,8 volts e alimentar o meu WTR, por exemplo. Isso é uma técnica, beleza, galera? São técnicas que você usa de eletrônica. É isso que eu estou dizendo. Quando você entende a eletrônica, você consegue resolver problemas de verdade. Quando você aprende o método, você só sabe resolver o método. Aí o método passa, as coisas atualizam e tu tem que aprender outro método porque tu não vai conseguir raciocinar porque você não tem conhecimento em eletrônica, certo? Então, vamos lá. 1,8 volts aqui no WTR. Eu posso trocar logo o PMIC de vez? Posso. Mas se eu for um cara que eu manjo de eletrônica, eu gosto de ver as coisas padrão, eu gosto de fazer uma análise mais dentro ali e apurar, injetar 1,8 nessa linha com minha fonte e verificar se o aparelho ele vai mostrar rede, certo? Posso ligar meu aparelho na bateria e simplesmente pegar minha fonte, colocar 1,8 volts e alimentar o meu WTR para ver se alimentando com a tensão da minha fonte, esse CI ele vai funcionar. Beleza? Então, pessoal, a fonte a gente usa em diversos tipos de análise. Não é só para injetar uma tensão para pegar um curto, não é só para você utilizar para ligar uma placa. Você pode utilizar a sua fonte para diversas coisas. E se você puder ter mais de uma fonte na bancada, aí está melhor ainda. Você pode alimentar um determinado circuito integrado para ver se ele está acionando. Agora, isso só é possível quando se entende da eletrônica. Não tem como aprender a testar um componente com fonte, com agora me fugiu a memória, né? É um gerador de sinais, com osciloscópio, com outra ferramenta de análise. Não é possível você conseguir, né, chegar a entender ali, pegar essas ferramentas e ter realmente condições de fazer esse tipo de análise mais avançada, se você não tem um conhecimento da eletrônica. Se você não consegue compreender o que um componente, um circuito integrado precisa ter para funcionar, certo? Então, é importantíssimo a gente aprender o básico da eletrônica para poder aplicar isso nas horas que a gente estiver necessitando. Porque tem análise, pessoal, que é muito fácil de resolver. Tem aparelhos, tem defeitos que são muito fáceis de a gente chegar e resolver o problema. Tem coisas que a gente nem precisa nem analisar, nem pegar no multímetro. A gente já vê ali, já está com oxidação, componente, a gente tira, bota outro e já resolve. Mas tem tipos de análise que a gente precisa entender da eletrônica para que a gente não fique voando. Então,
Se a gente for fazer uma enquete aqui e for perguntar para a maioria da galera qual é a dificuldade, muito de vocês vai dizer radiofrequência, inicialização. Por quê? Porque radiofrequência e inicialização não tem método, velho. Não tem método. É eletrônica. É entender o circuito, é entender a inicialização de uma placa. É entender o porquê que o PMIC está fazendo aquilo, é entender por que CPU tem aquela linha ligada a tal componente. Está entendendo? Entender essas coisas, muitas vezes, é cansativo para quem não tem o tesão no negócio, para quem não tem o gosto de aprender. Certo? Porque o cara que está preocupado só com dinheiro, cara, ele não quer aprender de forma nenhuma. Ele quer só chegar e solucionar os problemas. Assim, ó, num piscar de olho, num clique. Certo? Se for complicado, se tem que ralar para aprender, muitas vezes o cara não quer. Se tem que passar 30 dias estudando sobre um determinado circuito, o cara não quer. Ele não quer passar, ninguém quer passar 30 dias para estudar, para aprender como é que funciona o setor de radiofrequência. Ninguém quer pagar R$1.000 para fazer um treinamento só do setor de rede. Ninguém quer pagar R$200 para fazer um curso só do setor de carga. Aí quando pega uma falha de carga, está lá o aparelho com umidade, aí não sabe o que analisa quando o aparelho está com falha de umidade. Não sabe o que analisa quando o aparelho está com falha de temperatura. Aí o cara vai lá, tira todos os termistores da placa, não resolve. Por quê? Falta de conhecimento de eletrônica, pessoal. A gente não está jogando bingo, a gente não está jogando a Mega Sena para estar apostando ficha, tirando um componente. Deixa eu ver aqui se é. Não é. Deixa eu tirar esse outro. Não é. Deixa eu tirar esse outro. Não é. Não é assim que trabalha com eletrônica. Certo? Eletrônica, componentes eletrônicos, placas eletrônicas, para que a gente possa realmente conseguir ter resultados, a gente precisa entender circuitos e componentes. Eu preciso entender circuitos e componentes. Beleza? Eu preciso entender como é que qual é a função do PMIC. O que o PMIC precisa para funcionar? Eu tenho que saber por obrigação. Se eu trabalho com placa de smartphone, eu preciso entender como é o circuito que está ligado ao PMIC. O PMIC precisa de quem para ligar? Precisa de quem para funcionar? Qual é a função dele? Certo? Qual é a função do IF-PMIC? O que eu preciso analisar no IF-PMIC para saber se ele está bom ou não? O que eu preciso analisar no setor de radiofrequência para saber qual é o componente que está com falha? Como é que eu vou analisar uma falha se eu não entendo também dos sintomas dessas falhas? Então, existe um conjunto de coisas que a gente precisa aprender para conseguir resolver os problemas. Não é apenas assistir um vídeo no YouTube resolvendo um problema lá no WTR que você vai conseguir resolver todos os problemas no setor de rede, por exemplo. Vamos lá, você pega, tá com um aparelho com falha de rede, aí você vai lá no YouTube, pesquisa aqui no YouTube, encontrou um vídeo. Pô, vou lá, tirei esse componente, eu vi o cara tirou esse componente. Você vai tirar o componente, na hora vai resolver. Aí você vai dizer, pô, massa, velho. Todo problema que eu tiver agora, eu vou aqui no YouTube e vou pesquisar sobre o defeito e vou encontrar um vídeo falando e explicando e resolvendo. E aí eu não preciso estudar mais nada, porque eu venho aqui no YouTube, pesquiso e já encontro. O que é que acontece? Muitas vezes você vai pesquisar, você vai ver vídeos do cara mexendo num determinado setor, você vai tirar aquele componente e não vai ser o resultado, não vai conseguir ter resultado. Por quê? Porque nem todo sintoma na falha vai estar relacionado ao mesmo componente. Você pode ter falha de rede e pode ser por diversos tipos de componentes no setor de rede. Pode ser por setores, pode ser componentes num setor de rede, como pode ter uma falha de rede por outros componentes que não estão nem no setor de rede, mas têm relação com a parte de rede. Então, quando a gente consegue entender o funcionamento de um setor de rede, quais são os componentes que são ligados diretamente e indiretamente desse circuito, aí a análise é totalmente diferente. Aí a gente está com os olhos abertos para aquilo. Mas quando eu não tenho um conhecimento na eletrônica, e o meu conhecimento só está em método, em diquinhas, em bizus, em macetes, e toda a minha sorte eu estou depositando nos grupos que eu tenho de WhatsApp, no chat GPT, nos vídeos do YouTube que eu assisto,
Cara, quando você se baseia nisso, cara, você não vai evoluir. Sinto dizer para você, porque também eu já fiz isso e não tive resultado nenhum, certo? Não tinha resultado quando eu ficava lá nos grupos de WhatsApp buscando soluções. Não tinha resultado quando ficava no YouTube procurando soluções e soluções. Até conseguia resolver um ou outro, mas não conseguia avançar no meu conhecimento. Entendeu, pessoal? Então, para ter realmente, para você conseguir compreender, você precisa estudar sobre circuitos, certo? Você vai precisar estudar sobre componentes.